Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois bem, em entrevista com Lucas Selfie, Raquel revê a cena da discussão entre ela e a Jenny e o que o Lucas entra na frente para defender ela, porque o Lucas, naquele momento que ele entra na frente dela, ele acha que a Jenny tinha machucado a Raquel, né? E aí ele se exalta, ela entra na frente do Lucas e fala para ele: "Olha para mim, eu tô bem", para ele se acalmar, porque ele ficou muito nervoso ali para defender ela da Jenny, né? Porque a Jenny encurralou ela no canto. E ela vendo isso, que ele entrou na frente e qualquer coisa que ele fizesse ali, se triscasse um dedo na outra, ela ia dizer que tinha sido agredida por ele, que ele poderia ser expulso. Ela se emociona, ela chega a chorar, né? Ela chora ali quando ela vê aquele momento em que o Lucas está defendendo ela. Então ela diz que tem o Lucas como um filho. Ouça aí um pouco da entrevista que ela deu. Desse grupão aí que vocês viram, né, como os rivais ali, como de fato os inimigos ali dentro do jogo, quem você acha que era a pior pessoa? De conviver, de perigo, de ser muito diferente de você, aquela pessoa que fala, cara... Tinham vários. O Tonzão é uma pessoa que é difícil de conviver, é uma pessoa que ele começa numa discussão, ele levanta a voz, ele grita sem parar, e a gente tenta fazer uma parte, ele não deixa, ele grita. É difícil convencer de que ele está errado. A Simeone é uma pessoa perigosíssima, o meu coração sempre me alertou para ela. Vocês brigaram no primeiro dia do programa, né? No segundo? Acho que no segundo, terceiro dia. E aí você foi ali, você já questionou ela Eu não lembro o que era, treta? Era alguma coisa com a Jenny? Foi o seguinte, a Cariúcha e a Jenny, que eram amigas lá, elas brigaram feio, assim, Sim. Uma coisa terrível. E aqueles nomes mais, né, impronunciáveis e impublicáveis. E assim, ela ficou excluída. Ela foi excluída pela casa inteira. Ela não falava com ninguém, a Jenny. Eu fiquei com pena dela, claro, empatia humana por ela, por estar sendo, né, excluída, marginalizada ali. E aí, eu era a única pessoa que falava com ela, né, debulhava as lágrimas para mim, contava da história dela, né, fazia o que a gente chamava a grande palestra dela, e ela repetia aquilo para todo participante. E aí, ela briga com a Cariúcha, fica isolada. A gente tá na mesa e ela insistindo que a história da Cariúcha, eu falei assim, mas e a Simeone tava o tempo todo falando, mas você tem que pedir perdão, porque você tem que ver o que é que você fez, blá blá blá, e martelando naquele assunto. E eu falei, Jenny, você não já pediu perdão pra Cariúcha? Já? Ela não já te perdoou? Já tinham se acertado, não tinha para que ficar cozinhando aquele assunto, sabe? Rendendo aquele assunto, que não tinha mais para que render. E começou aí. Na minha tentativa de defender a Jenny, de fazer ela se sentir melhor, ela acaba fazendo as pazes com essas meninas e se volta contra mim. E que doideira, né? Traição, começa né? O jogo salvando a Jenny da Simeone. Da Simeone. E aí acontece tudo isso, Jenny vira fazendeira essa semana. E aí a gente vai mostrar aqui pra você como tudo começou. Não sei se você já conseguiu ver essas cenas com calma, mas toda essa treta começou na delegação. E aí acho que assistindo você explica pra gente por que você se recusou a fazer ali a ovelha. Sim. Então vamos ver como começou tudo isso. Raquel. Eu tive função essa semana, Jenny. Quê? Eu fiquei no lixo essa semana. Tudo bem, mas Aí não é essa semana pesado, eu não vou pegar a função, não. Vai, ovelha. Vou não, aí você vai ter que fazer. Não vou. Você vai fazer. Tá bom. Quando o peão não faz, o fazendeiro tem que fazer. Lê o manual. Não vou fazer, eu avisei. Passei a semana trabalhando. Não sei de nada não. De nada não. Vai ser falta de respeito da sua parte. Pois é, da minha parte Vai ser não. falta de respeito da Já sua parte. avisei. Não, avisei, Tonzão. Não, Você vai ser falta de respeito tá da com sua um problema parte. no seu pé e você Eu tá falei 2 que semanas podia sem fazer fazer, nada. eu podia botar pra Pois dentro. é, então ela botou Eu de neguei, propósito. Eu sou a fazendeira, meu E o bem. peão aceita se quiser. Mas Ninguém é então obrigado. todo mundo toma punição. Que Querida, tome, que tome. Você é Por sua folgada, casa. Patricinha. Cala a boca, Folgada, cala a boca. Tá pensando que é o quê? Patricinha. Você não quer ver? Fazendeira. Você é fazendeira Reclamou pra... da horta. Vai olhar Eu os fiz bichos, lixo, vai olhar os fiz bichos. vaca, Vai olhar os fiz bichos, vaca, fazendeira. fiz lixo. Faz. Entendeu? Nunca Ótimo, reclamei. agora vai fazer Você as reclamou ovelhas de também. tudo, reclamou da Vai horta. fazer ovelha Aí é também. pesada a horta. Vai Só que é o vai lá, seguinte, vai lá você trabalhar. dorme na sala. Para de dormir. Você dorme na... Eu durmo quantas vezes? Eu dormi. Você vai me mandar dormir Quem na sala? dorme o dia Você inteiro vai é me mandar você. dormir na sala? Quero dormir. Você vai me mandar... Vamos ver se vai sobrar cama pra você. Vamos ver se vai sobrar cama Vamos ver. pra você. Eu durmo com você. Quero ver. Eu durmo na sua Quero cama. ver. Na sua Quero cama. ver. Bora Bota o dedo ver. no seu Bora rabo. ver. Não bota o dedo Bora na minha ver. cara. Bora Não bota ver. o dedo na cara. Bora Folga. ver.
Começou o fogo no parquinho. Começou. Como é pra, assim, é muito louco, porque como é pra você se assistir numa situação que, além de ser recente, é uma situação que eu imagino que seja nova pra você. Você já teve na vida, assim, discussões tão Nunca, jamais. quentes? Jamais, desse nível, jamais. Você se reconhece? Eu me reconheço como uma mulher corajosa, que enfrenta poderosos, seja um chapéu, seja uma faixa presidencial, sabe? Eu enfrento. Eu sou acostumada a enfrentar tiranos. O fato de eu ter me recusado a fazer o animal, porque, vamos lá, o André foi chamado na mesa para escolher. Você quer fazer alguma coisa? Ele falou, não vou fazer nada. Estou com dor nas costas, fiz o boi, blá, 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 não vou fazer. Ah, tá bom, tudo bem, pode ficar sem. Beleza. Eu esperei que ela fosse me chamar, como todos os fazendeiros faziam. Os fazendeiros chamavam as pessoas, como havia função de menos e peão de mais, e muita gente queria fazer os animais, sempre sobrava peão e faltava função. Então, assim, o Tomzão estava 2 semanas sem fazer nada, de pernas pro ar, porque ele não faz nada. Ele é servido. Ele não levanta para pegar um copo. Sério? Para você ter uma ideia. É servido ali pelos súditos dele. Então, o Tomzão há 2 semanas se arrastando pela casa, sem fazer nada. Outros peões, uns meninos de 20 anos, que passavam um dia marombando, puxando ferro, sem fazer nada. O dia na piscina, o dia no ofurô, sem nada para fazer. Colônia de férias, né? Colônia de férias, spa. Né? Spa. Spa. Então, o pessoal no spa, ninguém se prontificava. E eu tinha feito lixo 1 semana. A regra, né? A regra não era uma regra, mas o combinado, mais ou menos, entre os fazendeiros e os peões até então, era que quem fazia 1 semana podia descansar na outra semana. Isso era algo meio que pré-combinado. Até porque, como eu falei, tinha função de menos e gente demais querendo fazer a mesma função. E eu falei, essa semana eu tô limitada, eu tô com umas marcas umas pancadas no braço, porque eu tive que fazer o lixo é pesado para mim. Eu sou uma pessoa de complexão física, eu sou muito magra, eu não me alimento bem, eu não como proteína, eu tava à base de fruta só, e passei 1 semana inteira na baia, sem dormir, né? Então eu tava muito cansada, eu não tinha condição física de fazer o animal. E você sabe, a gente na fazenda tem que fazer bem o trato do animal. E o trato da ovelha é um trato pesado. Não é um trato para qualquer um. Você tem que varrer todo o local das ovelhas. Cocô de bolinha chato. Isso, aqueles cocô de bolinha, tudo. Encher os sacos, levar os sacos, colocar os sacos no lixo. Desentope o bebedouro. Desentope o bebedouro. Leva a ovelha para fora, leva a ovelha para dentro, bota a comida para a ovelha. Então, assim, não é uma função fácil, não é uma função leve. E como eu estava muito cansada, eu pedi para não fazer função naquele momento. E ela falou, não, você vai fazer. Você acha que a cabeça dela ali, de te colocar para fazer essa função, já sabendo que você não queria fazer ou até não faria, qual era o objetivo? Era justamente esse, talvez, de não vou fazer, também não vou fazer, vai dar punição e aí a casa vai se virar contra ela. Você. Você acha que esse é o plano? Era esse o plano. Primeiro, o plano era me punir, né? Na verdade, na cabeça da Jenny, ser fazendeira era punir os adversários. E ninguém é fazendeiro ali, ninguém recebe um chapéu ali para punir outras pessoas. Você recebe um chapéu e uma obrigação de cuidar dos animais. É para isso que existe um fazendeiro, para organizar o trato de animais. Ou seja, você tem condição de fazer o boi, você vai fazer o boi. Você não vai colocar uma pessoa franzina para fazer um boi e não vai fazer bem o boi, não vai varrer direito o ambiente do boi, não vai conseguir dar a comida. Você não vai botar para fazer o cavalo uma pessoa que morre de medo de cavalo, que não vai conseguir levar o cavalo, não vai conseguir escovar o cavalo, sabe? Não vai conseguir alimentar, colocar o arreio no cavalo. Não, você tem que colocar uma pessoa que tenha condição de fazer a atividade. Você acostumar, né? Porque assim, chega um momento ali com as eliminações que obrigatoriamente as pessoas vão ter que fazer, né? Gostando ou não. Mas é isso, eu lembro que na minha tinha isso combinado. Tinha pessoa que tinha medo de galinha. Falou, não vai essa semana, mas fica aqui vendo pra você já se acostumar. Vai aqui que eu te ajudo. Então tem esse tempo, né? Ia haver um tempo na fazenda, natural, com as eliminações, naturalmente, que todo mundo ia ter que pegar um animal, além das funções na casa. Mas até então eu tinha feito lixo, eu tinha feito mini cabras e eu tinha sido auxiliar de cozinha do Sander. Então, assim, eu não estava parada. E não pedi para ficar parada, eu ia ficar com as atividades na casa. E aí, naquele momento que você tá ali falando, vai tocar a sirene, vai dar punição, a gente aqui fora tava vibrando, assim, vai, não vai. Jenny também não faz. A gente queria ver o que ia acontecer. E ali você não
não deu um arrependimento? Falou, cara, vou causar um caos nessa casa, deixa eu ir lá fazer logo. Não, porque na minha cabeça eu não podia baixar a cabeça para a tirania da Jane. E não estava de acordo com ela utilizar os animais, utilizar o trato dos animais como uma punição. Os animais, primeiro, os animais não merecem. Não merecem. Merecem ser muito bem tratados, né? Então, você não pode usar isso aí como uma manipulação de poder, Sim. sabe? Outra coisa, eu achei mesmo que ela estava tentando me punir e eu me rebelei contra aquela tirania dela de impor aquilo para o participante. E eu falei, bom, pela regra do jogo, eu não sou obrigada a fazer. Se eu não fizer, quem tem a obrigação de fazer é a fazendeira. Pela regra do jogo, é a fazendeira que tem a obrigação de fazer. E ela não fez a obrigação dela. Então, quem causa a punição, na verdade, é a fazendeira. Então, ela tinha duas opções. Ela podia trocar o peão, né, designado para fazer, e colocar um outro peão. Não faltou gente para poder fazer. E ela podia simplesmente, na minha ausência, ela ter feito o trato do animal. E ela não fez, ela se recusou a fazer, ela foi dormir. Na verdade, ela pôs o chapéu, distribuiu as funções e foi dormir com o grupo dela. E ela falou, vou dar folga para o meu grupo. Sonequinha ainda tarde, pô. Sonequinha do dia inteiro, né? Porque eles só faziam comer, dormir, piscina, ofurô e academia. Essa era a vida deles. E aí você deixou todo mundo 48 horas sem gás, Sem galera gás. pistolou, caos, xingamento, dedo na Foi cara. minha primeira punição, todo mundo tem uma punição lá. Márcia ficou pistola, Nádia tinha um monte de dondoca, Patricinha. E aí vocês resolveram, né? Você resolveu fazer primeiro com o Lucas, que estava na baia, foi te ajudar, e a Jenny vai na sequência. E aí nesse momento na oficina que rolou tudo que rolou e a gente vai ver este momento agora. Não. Eu não desci do quê, Raquel? Você não desceu, eu tô aqui fazendo com ele. Eu desci. Eu vou fazer com ele hoje. Você não é você que manda. Amanhã você designa outra pessoa pra fazer, tá certo? Porque eu não tenho condições físicas de fazer, ok? Por que você não tem condição Não tenho, física? eu não vou te explicar minha condição Então você física. fala comigo na moral. Se você falar comigo na moral... Eu falei aqui pra você hoje de manhã. Você não falou. Eu falei, Jenny, eu fiz a semana inteira o lixo. Eu tô com marcas de... Eu também tô. Não tô. Eu tô toda Aqui não é sobre machucada. você, eu não tô falando sobre você, eu tô falando sobre mim. A minha condição. Se você tem condição de fazer o lixo, se o lixo pra você não é nada, se a ovelha pra você não é nada, se o boi pra você não é nada, com relação a você, Jenny, com relação a mim, Raquel, foi pesado o lixo. Eu passei uma semana na baia, eu não dormi. Eu também passei na Não baia. tô falando de você. Não grita! Não grita! Não grita comigo! Não encosta em mim! Não vem encosta gritar em mim! comigo. Você encostou na minha boca! Você vem encostou na minha gritar cara! comigo. Você encostou na minha Não cara! pode. Louca! Não Você botou a mão na pode. minha Você cara! foi pra Não cima fui! Foi Não sim. fui! Foi sim. Não fui! Não Não fui! Sai! Sai, louca! Sai! Sai! Eu não fui na casa de ninguém! A câmera tá aí! Eu só tô conversando com ela, ela gritou comigo! Tá bom? Ela gritou comigo! Olhe pra mim. Ela gritou comigo! Raquel, vem pra cá, vem pra cá. Ela meteu a mão na minha boca! Não, tô saindo. Ela meteu a minha mão na minha boca! Vem pra cá, vem pra cá. Ela meteu a mão na minha cara! Tá, você já tem justificativa, pode sair. Eu vou te perguntar o que você sente vendo nesse momento. Só antes, eu queria mostrar também como é que você contou isso pro seu grupo, né? Porque a galera tava ali na ansiedade. Meu, o que aconteceu? Houve gritaria, o André não tava na cena, a Jaque. E aí você contou a sua versão ali pra eles na casinha. Vamos ver esse momento. Diz que ela é descontrolada. Eu tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela, assim. Aí ela não esperava que eu fizesse isso. Eu botei a mão nela, assim, pra ela sair de perto de mim. Não, tirar a cara Ela do seu veio aqui, ó. rosto, né? Eu fiz isso. O que você sente, assim, assistindo essa cena? Eu só lamento, porque, na verdade, foi uma reação de defesa contra um ataque que seria feito contra mim. A Jenny é uma pessoa descontrolada, completamente descontrolada, uma pessoa imprevisível, uma pessoa agressiva por natureza, de um porte físico muito superior ao meu, uma mulher bombada, musculosa, dá 3 do meu tamanho, da minha largura, raivosa, né? Desceu ali, me encurralou contra o fundo da oficina. Eu estava com o alimento da ovelha, indo fazer a ovelha, que ela não ia fazer. Eu fui fazer a ovelha para que o animal não sofresse. E ela vai e disse que eu não vou fazer com o Lucas, que eu não mando. Eu falei, não, eu vou fazer com o Lucas. Ela tinha acabado de dizer que não ia fazer, então eu ia fazer com o Lucas.
E ela vem com aquela raiva toda e ela joga o corpo para cima de mim. Na hora que ela joga o corpo e a boca, ela já tinha tentado agredir a Kali. Fazia poucos dias que ela tentou agredir a Kali. O César Black teve que se interpor entre ela e a Kali para que ela não agredisse a Kali ou não houvesse agressões de ambos os lados. Na última festa. Isso, na final de uma festa. Uma pessoa que estava vulnerável, que tinha bebido, né? E talvez ela tenha provocado mesmo para que a outra participante saísse. E ela chegou a acusar o César Black de agressão, o que é gravíssimo, tão grave quanto a denúncia falsa da Cariúcha contra mim. Foi a denúncia falsa de agressão do Black contra uma mulher. Então, assim, ela era capaz de tudo. A Jenny é uma pessoa capaz de tudo. Não sei se fora do jogo, mas dentro do jogo, ela era capaz de tudo. Então, ela veio pra cima de mim com todo aquele ódio, com toda aquela massa dela, né? Aquele corpão dela pra cima de mim, aquela boca aberta. E a reação é instantânea, é instintiva, é animal isso. Você tenta se proteger. O que eu fiz? Eu não esmurrei, até porque eu não tenho condições de emurrar ninguém. Olha meu braço, né? Eu tô toda machucada ainda do lixo. Olha a minha compleição física, olha a minha idade. É uma pessoa de 50 anos contra uma menina de 20 e poucos anos, que era 4 do meu tamanho e que veio com toda aquela agressividade, toda aquela raiva contra mim, aquele histórico de agressividade. E ela vem e coloca o corpo contra mim, eu contra a parede. O que eu fiz? Coloquei minha mão entre mim e ela, para que ela não viesse, para que eu não me machucasse. Porque eu não sou uma pessoa de agredir, eu não sou uma pessoa de agressão, eu não sou uma pessoa de briga, eu sou uma pessoa de palavra, eu sou uma pessoa de argumentos. Eu sempre disse e repito, não acho que agressão seja forma para se resolver qualquer conflito. Até uma guerra pode ser resolvida sem agressão física, sabe? Pela diplomacia, pelo debate, pela conversa. Então, essa não sou eu, a agressora. Eu apenas me defendi de uma agressão iminente, que era a agressão da Jenny. Ela sim iria me agredir se eu não tivesse apartado ela de mim. Assim, essa mesma tática de tentar a expulsão de alguém, de tentar a agressão de alguém, aconteceu em menos de uma semana. Sim. Na sexta-feira, madrugada da sexta para o sábado, na festa, ela tentou agredir a Kali. E ontem ela tentou me agredir. E você falou aqui fora, inclusive a filha dela e a Gretchen, que é uma pessoa que né, tem um envolvimento, declararam apoio a você, assim, nessa situação toda. Me deixou muito aliviada, me deixaram muito aliviada. Obrigada, Gretchen, obrigada, Bia, pelo apoio, obrigada, Jojo, também pelo apoio. Muitas pessoas me apoiaram, pessoas públicas, pessoas anônimas, e eu agradeço a vocês, porque vocês viram o meu jogo, que não é um jogo agressivo, não é um jogo de baixo nível, não era um jogo de diminuir ninguém, sabe? Não era isso o meu propósito, jamais foi. Vamos ver como é que a casa reagiu ao anúncio da sua saída? Vamos ver. Deu estresse ali, vamos ver. Atenção, conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outro, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Raquel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Raquel e coloquem no closet. Tá satisfeita? 4 vezes tu foi pra cima da gente aqui dentro. Essa mulher é nojenta, cara. A menina ficou agredida, cara. A menina ficou agredida, cara. Cala a boca! A menina ficou agredida. Cala a boca! Cala a boca! A menina foi agredida. Cala a boca! A menina foi agredida. Cala a boca! A menina foi agredida, aí você... Caiu, mano! Agora você conseguiu! Sua do mal! Tá agredindo... Do mal! Tá agredindo... Cima de Raquel! Essa mulher é baixa! Essa mulher é baixa! Do mal! Agredida, meu... Ela foi pra cima de todo mundo aqui! Essa mulher é nojenta! Eu vejo que quando isso, você assiste, você fica bem... Eu fico mal porque o Lucas é um menino doce, é um menino encantador, do bem, bom caráter. É um menino de ouro, sabe? Eu tenho um carinho imenso como um filho pra mim, assim. Eles eram meus filhinhos ali. E aí eu vejo a Kali naquele descontrole, o Lucas naquele descontrole, naquela dor, o André ali mudo, perplexo, né? A Jaque tentando lidar com aquilo, não consigo falar nada. Então, a dor deles dói em mim também. Porque eu acho que
doeria igualmente se um deles tivesse saído para mim. Era um luto para mim, se um deles saísse antes de mim, eu ia viver esse luto. Então dói ver a dor deles, dói muito. E assim, dentro desse grupo de vocês, era uma dinâmica meio que, como você usou até esse exemplo, né? Meio os pais ali e os filhos. Então você e o André, como as pessoas com mais visão, mais vivência, centradas, acalmando eles, e eles às vezes mais explosivos, mas ali sempre pedindo conselho. E aí quando a pessoa mais centrada ali do grupo acaba, né, como você falou, caindo nessa armadilha, e sai, como é que você acha que fica esse grupo agora, assim, sem você que era, acho que para todos, a base ali de todo mundo, né? Do André, da Jaque e do Lucas. Meus filhinhos ficaram órfãos, mas eu tô aqui velando por eles, eu tô aqui torcendo por eles. Eu sei que cada um tem dentro de si muitos valores, muita riqueza, e a gente conversou muito. Eles têm um senso de justiça muito parecido com o meu. Eles têm valores, têm caráter. E eu acredito que eles vão conseguir distinguir bem as coisas, de fazer as escolhas certas. Eu estou torcendo para isso. Eu estou torcendo que eles continuem unidos, se protegendo, né? Sem soltar a mão um do outro, sem se render a um jogo sujo, a um jogo barato, a um jogo desigual, desonesto, sabe? Sem mentira, sem leve trás, sem combinaçõezinhas de voto, de coisa, para que eles cheguem íntegros, como eu cheguei até o final. Algum deles, assim, você destacaria como mérito de vencer, assim, desses três? Essa pessoa, acho que pela história que eu vivi ali, por tudo que eu conheci, seria a pessoa ideal para ganhar a Fazenda 15? Eu acho que... como é que uma mãe pode escolher entre os filhos, né? Eu acho que todos têm condições iguais de vencer a Fazenda. Eu admiro a força da Kali, a força da mulher nordestina, a guerreira, a mulher autêntica, cheia de vida. Eu admiro a doçura da Jaque, aquela menina cheia de sonhos, linda por dentro, por fora, minha branquinha de neve, que também é uma menina autêntica, cheia de talento, uma voz linda, que adorava ouvir ela cantar, e ela meio tímidazinha, canta mais, já que você tem uma voz tão bonita. Eu acredito no talento dela, eu acredito na integridade, na honra, na decência do André, no equilíbrio dele, no senso de justiça que ele tem, na ética que ele tem. Eu acredito na força do Lucas, no bom caráter dele, na empatia que ele sente, na doçura que ele tem, né? A Adriane falou que ele era o gigante gentil, e eu confirmo, ele é e foi uma das últimas coisas que eu disse para ele. Eu não sabia que estava me despedindo dele, mas ali eu acho que eu estava me despedindo, e a gente se abraçou, e eu falei, meu gigante gentil, porque o Lucas foi capaz de se interpor, e talvez ele pudesse, inclusive, ser expulso do programa, mas ele estava me defendendo ali, como um filho, como um amigo querido. E assim, ele tem muitos dotes também de ser um grande herói desse programa, e eu acho que qualquer um deles, qualquer um dos meus amigos do Pôr do Sol, acho que eles representariam bem essa figura do grande herói da Fazenda, o grande herói nacional do programa, que representaria muito bem os valores da família brasileira, da sociedade brasileira. Ele ficou muito desesperado ali com aquele momento, com a sua saída, e até rolou o movimento da casa de jogar essa culpa nele, né? Você pilhou ela, você é o culpado. Foi o contrário. O Lucas, o tempo todo, ele tentava me acalmar, o tempo todo ele dizia, Raquel, vamos lá, eu faço com você, eu te ajudo, Raquel, vamos. O tempo todo ele estava, até que ele me convenceu. Ele disse, vamos lá, eu te ajudo, vamos descer lá. Eu, tá bom, Lucas, vamos fazer. E eu desci com ele. Então foi a pessoa, pelo contrário, foi a pessoa que me acalmou. Foi a pessoa que me deu a mão e disse, vamos, a gente vai fazer junto. E a gente fez junto a ovelha, depois a gente fez junto o lixo. Eu mostrei para ele como é que fazia o lixo, porque eu que estava na função do lixo. Então a gente fez junto ali, depois a gente entrou na casinha, fiz um lanche pra gente, levei na casinha, depois ele foi descansar, ele estava exausto, acho que emocionalmente exausto também. E, enfim, aí aconteceu o que ninguém esperava que acontecesse, e eu tampouco. Pois bem, e a Raquel ficou muito decepcionada com a Márcia, porque ela viu todas as cenas em que a Márcia tá falando mal dela, e que a Márcia estava torcendo para que saísse ela ou o André, né, quando estavam os dois na roça. Aí ela lembra, né, que ela viu algumas cenas em que a Márcia falava que ia arrastar a cara dela no asfalto, que ia dar um tiro. Falou várias abobrinhas lá, né, de ameaças
para Raquel. E a Raquel disse que ficou muito decepcionada por ela ser uma atleta, né, e não ter o fair play. Então, que exemplo que ela tá dando, né? E ela fala também da Cariúcha, né, a Cariúcha que agora torce, né, declarou torcida para ela, para Raquel, querendo, né, meio que dizer que apagou tudo aquilo, que tinha ficado toda a discussão ficado lá na fazenda. O selfie mostra algumas pergunta dos internautas e ela fala que a Cariúcha só estava daquele jeito porque talvez estava com medo de um processo. E isso é verdade, né? Porque ela viu que realmente os advogados da Raquel já estavam trabalhando aqui fora e só esperando a Raquel sair para dar continuidade. Eu acho que a Raquel vai levar o processo adiante. E da Simeone, ela fala que a Simeone, por ser mãe, ter 2 filhos, ela tá dando muito mau exemplo das coisas que ela fala, de mentira, manipular, né? O filho até saiu aí em defesa da mãe, né? O filho da Simeone, e falou umas besteiras lá também na internet, né, sobre a Raquel. Enfim, é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e até o próximo vídeo.